didática, vamos estudar agora as cônicas. Foi Apolônio que introduziu os nomes de elipse e hipérbole. A palavra parábola deve-se provavelmente a Arquimedes. As palavras elipse, parábola e hipérbole foram adotadas pelos pitagóricos na solução de equações quadráticas de Apolônio tiveram forte influência nos estudos de Kepler em 1609, mais precisamente na obra Astronomia Nova, onde aparece o termo foco. Em 1632, Galileu Galilei se reporta aos componentes verticais e horizontais dessas figuras cônicas. Mas é através de Fermat, em 1601-1665, que se acredita o desenvolvimento geométrico dessas figuras cônicas, já que os gregos não possuíam, na época, uma notação algébrica adequada para a descrição e demonstrações geométricas deste conteúdo, que só Fermat conseguiu depois. A parábola, a elipse e a hipérbole foram descobertas como curvas planas obtidas cortando-se um cone reto, duas folhas, como você vê aí abaixo. A gente pega o cone reto, passa por dentro dele com um plano, em várias posições diferentes. A palavra cônica ou secção cônica procede do fato dessa curva ou dessas curvas serem obtidas por meio de um corte desse plano sobre o cone circular reto. Consideremos agora um cone, duas folhas, com vértice V, eixo E, qualquer da reta que passa pelos vértices, que está sobre a superfície cônica, chamada de geratriz. Então, você tem o eixo E, tem o vértice V, que une o primeiro cone ao segundo, e tem a geratriz, que é a linha lateral. Quando o plano for paralelo à base, temos uma circunferência. Então, o plano perpendicular ao eixo E gera para nós a circunferência. Veja só a imagem, a circunferência aparecendo no plano. Se o plano alfa corta de forma oblíqua o eixo e não paralelo à geratriz, o plano que corta forma uma figura que nós chamamos de elipse. No caso, ele vai passar somente em um dos cones, como no desenho agora. O plano passa oblíquo, gerando a elipse. Quando o plano que corta o cone for paralelo a uma geratriz do cone, temos uma parábola. Veja a imagem da parábola aparecendo com o corte da figura. Você vai até a geratriz, a imagem vai paralela a ela, o plano fica marcado com a parábola. Se o plano que corta o cone duas folhas for paralelo ao eixo do cone, nós temos então a figura que a gente chama de hipérbole. Agora o plano fica paralelo a E e você vê a imagem dupla que nós chamamos de hipérbole. Resumindo, então, nós temos as quatro figuras aí, a circunferência, a parábola, a elipse e a hipérbole. A circunferência é quando o plano for perpendicular ao eixo E do cone, a parábola quando o plano alfa for paralelo a uma geratriz do cone, a elipse quando o plano alfa for oblíquo ao eixo e não paralelo à geratriz, o plano corta apenas uma das folhas do cone, e a hipérbole quando o plano alfa for paralelo ao eixo do cone. Note aí que você tem uma imagem aqui embaixo, onde veja só o plano se movendo e cortando a imagem. Na lateral, no seu lado direito, aparece a imagem do plano. Olha aí, a circunferência aparecendo. Quando chega perto do vértice, vira um ponto, que a gente chama de degenerada da circunferência, ou degenerada. Agora aí a imagem fica oblíqua, vai passando num cone de cada vez você tem elipse, passa no vértice, vira um ponto. Agora você tem aqui a imagem da parábola, que quando passa na geratriz, vira uma reta. Agora o plano passando perpendicular a E, que quando passam correntes, veja as retas concorrentes formando e deformando, olha só. Então essas figuras que se formam no ápice da imagem
são bem degenera no ponto. Quando o plano... Então, vamos ver as degeneradas melhor. Quando o plano corta o vértice do cone, temos uma degenerada da circunferência ou da elipse. Quando você chega o plano perto do vértice, sobra para você o desenho só de um ponto. Quando o plano contiver o vértice e duas geratrizes, aí você vai ter duas retas concorrentes. É a degenerada da hipérbole. Quando o plano contiver o vértice da geratriz e do cone, o plano tangencia o cone, figura-se então a parábola. E a degenerada dela é uma reta quando você chega na geratriz. A intersecção de uma superfície cilíndrica, quando você passa um plano por dentro dela, dá duas retas paralelas. As duas retas paralelas são degeneradas do cilindro e não do cone. Cuidado. Nós temos várias aplicações para as cônicas. O interesse das cônicas vai em várias áreas do conhecimento. Essas curvas têm características especiais que ajudam no desenvolvimento da física, da astronomia, da economia, da engenharia e em outras situações da ciência. O som obtido por um avião a jato supersônico tem a forma de um cone, que se som obtido por um avião a jato supersônico tem a forma de um cone, que ao chocar-se com a Terra vai formar uma curva cônica. Assim, dependendo da inclinação do avião relativamente à Terra, vamos obter elipses, parábolas ou até mesmo hipérboles. O avião, ultrapassando a velocidade do som, forma um cone branco, que é formado pelas gotículas de água condensada, devido à súbita queda de pressão na região ao redor da aeronave. Na astronomia, Kepler mostrou que os planetas e o sistema solar descreve órbitas elípticas, as quais têm o Sol como um dos focos. Também os satélites artificiais enviados ao espaço percorrem trajetórias elípticas. De acordo com o modelo atômico de Rutherford, os elétrons possuem trajetória elíptica ao redor do núcleo. Também as trajetórias dos projéteis no ambiente sob a ação da força da gravidade são movimentos parabólicos. As propriedades de reflexão das cônicas têm contribuído para a construção de telescópios, antenas, radares, faróis, lanternas. A partir das propriedades refratáveis, os engenheiros civis podem construir pontes de suspensão parabólica. Ao observarmos os cabos que prendem o tabuleiro da ponte, facilmente verificamos que os cabos principais daquelas passam por pilares das pontes, em forma de parábola. Construção civil também de vários estádios de futebol segue o formato do Coliseu, que é uma forma elíptica. Designers de várias áreas gostam de usar o formato, por causa de sua beleza, o formato das cônicas, para construir novos objetos de arte e design. Vamos obter num cone as seguintes figuras: uma circunferência, uma elipse, uma hipérbole, retas concorrentes, retas paralelas, uma única reta, a parábola, um ponto